Eu tava na loja com a mãe, a gente tava encostada. Eu não lembro qual foi o assunto que a gente iniciou. Eu sei que o Senhor, ele virou o assunto. Que a mãe virou pra mim e disse assim, algo que em determinado momento ela orou e ela pediu algo a Deus. Mas eu sabia que aquilo não era o melhor pra ela. E a resposta dele foi um não. E aí hoje de manhã ela tava dizendo que hoje ela entendia por que Deus tinha fechado a porta. E aí naquele momento o Senhor confirmou o que ele estava me entregando. E aí eu comecei a buscar. E quando foi de tarde, eu vim para casa e ia descansar. Mas o Senhor não deixou eu descansar. E depois eu fui saber por quê. Porque o Senhor começou a falar comigo. Senhor, que tu tá me entregando uma pregação. Como é que eu vou fazer isso? Senhor, mas se for para me falar, tu vai me dar a oportunidade. E eu vou ter que resumir. Aí quando o Leandro chega e diz assim, o pastor de ligou porque ele quer que você leve a palavra hoje. Se dá certo. Aí, Jesus, eu fui te perguntar a confirmação. Porque ele prepara tudo. Ele provê, ele cuida de cada detalhe. E foi o que ele fez hoje. Eu não imaginava que ele já estava me preparando. Mas ele já sabia, né? E para a glória dele, aqui estamos, né? Eu gostaria que quem quisesse acompanhar abrisse no livro de Jó, no capítulo 42, amém? Eu não sei se é aquilo que nós estamos esperando ouvir, mas foi algo que o Senhor derramou, amém? E o Senhor bateu nessa tecla, não adiantou mudar, né? Jó 42. Porque nem sempre aquilo que nós precisamos ouvir é aquilo que nós queremos, amém? Amém. Jó capítulo 42. Antes de nós darmos início à leitura, enquanto os irmãos procuram, eu gostaria de levantar alguns questionamentos que o Senhor ministrou no meu coração. E se Deus dissesse não para o seu sonho? O Senhor está nos perguntando essa noite. E se Ele dissesse não para o milagre que nós estamos pedindo? E se Ele dissesse não para o caminho no qual nós estamos querendo nos direcionar? E se Ele dissesse não para os relacionamentos que nós temos hoje? As amizades, as pessoas a qual nós estamos pensando em nos relacionar. Eu sei que aqui a maioria, para a graça de Deus, já é casada, já tem seus frutos. Mas, e seus frutos? E se o sonho e o projeto que Deus tem para eles não for aquilo que vocês querem? E se isso contradizer a expectativa que vocês têm sobre eles? E se o Senhor disser não para sua oração? Como você reagiria se Ele chegasse para você e dissesse, não é isso que eu tenho? É isso que o Senhor vai falar para nós essa noite. Que ainda que Ele não faça, Ele é Deus. Amém? Amém. Vamos dar início à leitura, Jó 42. Então Jó respondeu ao Senhor. Glória a Deus. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tu perguntastes, quem é esse que obscurece o meu conhecimento sem conhecimento? O meu conselho sem conhecimento. Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhes perguntas,
e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz, de Temar: estou indignado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Vão agora até o meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a oração dele, e não lhes farei o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então Elifaz de Temã, Bildade e Suá, e Zofar de Naamate fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que o haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda o de Késia e a terceira o de Querem Apuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e o seu pai lhes deu herança junto com os seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos. Viu seus filhos e descendentes dele até a 4ª geração, e então morreu em idade muito avançada. Amém? Aqui nós vemos o primeiro exemplo dessa noite. Um homem que tinha tudo, mas o Senhor tirou. Para provar, para ser aprovado e para restituir. Nós ainda veremos mais 2 exemplos. Alguém que não tinha nada e Deus deu tudo. E o terceiro exemplo nessa noite vai ser alguém que tinha tudo, mas abriu mão desse tudo por Deus. Amém? Para nós darmos inícios, o Senhor falava comigo a respeito de que a verdade é que muitos de nós não estamos preparados para lidar com o não de Deus. Jó, a gente conhece na história de Jó, a gente sabe. Jó, ele orava pela sua família. Ele oferecia sacrifícios ao Senhor, até mesmo sem os filhos dele pecarem. Mas na intenção de que se os filhos dele pensassem em pecar, ele já estava oferecendo sacrifício. Mas Deus disse não. Deus tirou. Deus permitiu. Porque se nós formos olhar no início do livro de Jó, o que é que acontece lá a partir do versículo 6 do capítulo 1 diz assim: certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Veja bem, o Senhor ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabia com qual intenção Satanás estava chegando naquele momento diante dele. Ele sabia qual era o pensamento de Satanás. Ele sabia que Satanás tinha visto Jó, tudo o que ele tinha. Qual era a conduta e o caráter de Jó diante do Senhor. O Senhor sabia que Satanás estava pensando que Jó só servia ao Senhor porque ele tinha tudo. Mas o Senhor, ele teve sabedoria. Ele é a própria sabedoria. Então ele disse: de onde você veio?
E aí Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que a gente está tendo essa conduta diante do Senhor? Será que para quem nós estamos sendo hoje? O Senhor lhe abre a boca e ele diz para a gente, a nosso respeito, que nós somos irrepreensíveis, íntegros e homens que temem a Ele e evitam o mal? Qual tem sido o nosso posicionamento onde Deus está nos colocando? Porque se nós formos observar o que aconteceu nesses últimos dias, a gente não tem noção de quantos cristãos estão na linha de frente desse evento que está acontecendo da França. E hoje, eu conversando com a mãe, apareceu para mim 2 mulheres já, das que eu estou sabendo, porque eu não estou acompanhando. Eu sei aquilo que o Senhor está permitindo eu ver. Mas 2 mulheres que vestiram a armadura, obedeceram e se posicionaram. E uma delas, eu já sei, ela já foi notificada que ela vai ser processada. Porque Deus deu uma estratégia a ela. Ela na frente da câmera pegou as mãos dela e glorificou o nome do Senhor onde ela estava. Ela sabia que ela estava num ambiente de perseguição. Porque aquela abertura foi só o início do que está por vir. Eles disseram, você não pode abrir sua boca e falar de Deus. O que ela fez? Pegou as mãos dela e disse, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Aí depois o que acontece? Segundo caso que eu tô sabendo, não sei se ajudou, Deus usou uma filha dele que tá lá para outra competidora, para ela mostrar quem era Deus na vida dela. E aí no momento da competição, Deus deu vitória à filha dele. E a outra qual Deus usou a filha dele para apresentar, falou para ela, glorifica o teu Deus, porque ele te deu vitória. A honra e a glória é dele. Glória a Deus. Alguém que Deus tinha acabado de alcançar, abriu a boca para falar com aquela que ele tinha usado. E para dizer, se posiciona. E ela se posicionou. Que nós vamos entender que não é só elas duas que Deus vai levantar. Que nós temos que orar uns pelos outros. Porque grande vai ser a retaliação. Infelizmente, a gente sabe que vai vir retaliação. Mas elas não negaram o nome de Jesus. Até a mãe disse assim pra mim, mas Deus sabia que ela não podia dizer. Ele sabia. Mas a palavra do Senhor mesmo diz que se nós não negarmos Ele diante dos homens, Ele não nos negará. E elas sabiam que estavam correndo risco. Assim como o Daniel estava correndo risco na época dele. Ele estava correndo risco. Mas ele não deixou de se posicionar diante daquele que era dono da vida dele. E o Senhor o livrou. Mas existem casos que Deus não livra. Quantos dos discípulos não foram livrados? Porque nem sempre o Senhor vai nos livrar. Mas mesmo quando Deus não nos livra de algo, Ele tem propósito. Ainda que Ele não faça, o nome dele é glorificado. Porque veja Paulo, ele abriu mão de tudo que ele tinha. Ele era um homem que tinha conhecimento da lei, era sábio, estava diante de pessoas influentes naquela época. Ele tinha bens,
E ele abriu mão de tudo aquilo para viver o chamado que Deus tinha com ele, para se posicionar como Deus queria. E ele passou por provações, ele passou por fome, passou por sede, passou por nudez e outras inúmeras situações que nós não sabemos. Ele passou. Ele até mesmo tinha uma enfermidade, ao que muitos vasos do Senhor falam, porque a palavra do Senhor só fala que ele tinha um espinho na carne, não fala o que era. Provavelmente era uma enfermidade. Ele orou 3 vezes e pediu para o Senhor curar. E o Senhor disse o quê? Não. A fim de que o propósito de Deus se cumprisse na vida de Paulo, o Senhor disse não. Porque Paulo experimentou algo que quem é curado não experimenta. A graça de ser sustentado, apesar das falhas, apesar das limitações. Porque é muito fácil uma pessoa 100% saudável, fisicamente, mentalmente, psicologicamente, sentimentalmente, ela dá tudo dela para a obra. Mas alguém que passa por guerras sentimentais, por limitações físicas, por problemas familiares, não é mais desafiador? Mas Deus, ele não cuida, ele não sustenta, ele não dá escape. O nome do Senhor tem que ser glorificado na nossa vida. Independentemente se ele fizer ou não, ele continua sendo Deus. Amém? E como nós vemos aqui, é muito interessante como o Senhor nos ensina, através de Jó, nesse momento, que um coração que ama a Deus e é fiel a Deus, ele não está apoiado no que Deus possa entregar ou possa dar. Veja bem, Jó, ele perdeu tudo. Bens é uma coisa, você perdeu, você consegue lutar, batalhar, não do mesmo jeito, mas você consegue erguer algo novo, um novo projeto e continuar. Mas e você perder seus frutos? E se você perder as vidas que estão perto de você? Jó, ele perdeu seus filhos. O que eram os bens diante dos filhos de Jó? Hoje, se fosse você e eu, bem material, a gente corre atrás. Mas quem nós amamos, a gente não consegue nem imaginar o que Jó passou. Mas mesmo diante do que ele passou, ele não negou quem era Deus. Mas entenda, Jó, ele tinha uma perspectiva do Senhor. Ele tinha uma visão. Ele achava que conhecia Deus. Mas ele precisou ser provado para entender que faltava intimidade. E muitas vezes as lutas e as batalhas que nós passamos é porque Deus está querendo intimidade. Porque na hora do bem, a gente pensa, não, tá tudo bem. Não tem porquê eu ir buscar, eu ir orar, eu ir jejuar, tá tudo bem, tá dando tudo certo, eu tô no caminho certo. E muitas vezes nós não estamos. Porque no relacionamento, a gente só conhece o nosso cônjuge se a gente conversar. Se ele se abrir com a gente. Então como é que nós vamos conhecer a Deus se nós não conversamos com ele? Se nós não deixamos ele falar? Porque às vezes nós até conversamos, mas nós queremos botar e impor as nossas vontades.
Quando Deus ele não tem obrigação nenhuma de fazer aquilo que a gente quer. Mas ele nos ama tanto, tanto, que ele satisfaz os nossos desejos. Mas veja bem, quando está dentro do propósito dele. E muitas vezes a gente está indo por uma direção completamente diferente do que Deus quer. Veja bem, eu semana passada tive a oportunidade de alguém falar comigo que tinha visto a minha pregação e começou a falar e eu amei. Só Jesus sabe, porque só Ele sabe por como eu estou aqui nesse momento. Se não for a misericórdia e a graça dele na minha vida, quem sou eu se ele não estiver comigo? Porque não adianta nada a gente ter unção se não tiver a presença. Não adianta nada a gente dizer e viver outra coisa. E quem fala ainda é mais provado de quem está ouvindo. Porque a gente é testado. Só a misericórdia de Deus. Cada um aqui sabe que quando a gente se posiciona como Deus quer, o inimigo se levanta. Porque ele não quer que a gente se posicione como Deus quer. Porque ele sabe que se a gente se posicionar, ele já perdeu. Ele já perdeu. Então essa pessoa chegou e falou, e delicadamente, de uma forma bem maquiada, como se nós tivéssemos saído de onde nós estávamos para aparecer. E Deus sabe. Deus, ele justifica. Naquele momento eu poderia ter abrido a boca, eu entendi. O Senhor me deu sabedoria, eu entendi o que aquela pessoa estava falando. Mas o Senhor mandou ficar calada. Porque tem momentos que nós devemos ficar calados. A gente vai receber pedrada, mas o Senhor mesmo nos diz, dê a outra face. É muito fácil quem tá fora e olhar e falar. Ai, mas tu tá fazendo isso por causa disso? E muitas vezes nós só estamos obedecendo. Porque imagina só, é muito bom a gente estar na nossa zona de conforto. É muito bom a gente estar quietinho no nosso canto. Mas o Senhor, ele não nos chama para ficar deitado numa rede. Ele não nos chama para ficar parado numa cadeira. Vidas estão indo para o inferno porque nós não nos posicionamos. E enquanto nós não nos posicionamos, vidas estão perdendo oportunidades. Porque Deus, ele pode usar qualquer pessoa. Mas a vontade é dele. E muitas vezes ele quer usar a gente e nós não deixamos. Porque nada limita a vontade do Senhor. Nada. Exceto quando nós não nos posicionamos. Por que eu digo isso? Porque ele nos deu o livre-arbítrio. Ele tem projetos, ele tem sonhos, ele tem planos para nós. Mas enquanto eu me permaneço de qualquer jeito, eu permaneço de qualquer jeito, ele não vai entregar. Então o que acontece? Eu tô limitando a agir de Deus na minha vida. Veja, Deus, ele dá uma promessa para a irmã, diz que a irmã vai fazer missões, vai pregar para as nações, vai ajudar muitas pessoas através da oração. Mas a irmã não jejuma, não ora, não se alimenta da palavra, não sai aonde ela está e fala do Senhor. Como é que ela vai para o outro lado do mundo? Se ela não está alcançando as pessoas que estão perto dela. Então nós estamos limitando o agir de Deus na nossa vida. Porque Deus, ele faz. Ele é, independentemente
da nossa vontade, das nossas circunstâncias, da nossa realidade. Se Deus ele promete algo e a nossa realidade não condiz com o que ele prometeu, ele vai mudar a nossa realidade, porque ele é Deus. Agora veja bem, ele vai abrir e fechar a porta que ele quer. Se ele quiser que alguém bata a nossa porta e entregue algo, amém. Mas e se ele fechar todas as portas que a gente imagina? Ele disser não, não vai ser desse jeito. E a gente fica, mas como é que vai ficar? Ele disse que vai fazer, ele vai fazer. Porque não é porque ele tem a obrigação com a gente, mas é porque o Senhor ele é fiel à palavra dele. E quando ele promete, ele cumpre. Eu não estou falando que ele não vai cumprir as promessas de cada um aqui, não. Porque ele vai. Porque ele é fiel à palavra dele. Mas o que ele está querendo dizer é que muitas vezes nós estamos pedindo algo que não está alinhado com a vontade dele. Então como é que ele vai fazer algo que contradiz o plano dele? Ele não vai. Deus, ele é justo. Ele é justo, ele é fiel à palavra dele. Se eu estou fazendo algo que não está aqui na palavra dele, eu não vou viver aquilo que ele tem preparado. É forte, mas é uma realidade. Veja bem, coisas que a gente faz, que a gente acha que não é nada no nosso dia a dia, mas impedem o agir de Deus. Quantas vezes nós não vigiamos, a gente senta perto de pessoas que só sabem murmurar, só sabem reclamar, só sabem falar dos outros, só sabem apontar o erro dos outros. A palavra do Senhor é a favor disso? Não. Nós podemos até estar com a boca calada, mas a gente está compactuando. Porque a gente está dando lugar, os nossos ouvidos estão ali sentados ouvindo. A palavra do Senhor fala, não se assente na roda dos escarnecedores. E por que muitas vezes nós nos assentamos? E porque muitas vezes nós permitimos pessoas que não estão alinhadas com o propósito que Deus tem na nossa vida entrar nos nossos lares, se aproximar da gente. Não, mas é porque fulano é tão legal. Deixa eu te dizer, só Deus sabe os pensamentos e as intenções desse fulano que é legal. Só Deus sabe se essa pessoa está torcendo ou não por você. Se essa pessoa, quando Deus lhe entregar, vai ter visão para, se você errar, dizer para você, ei, tá errado. Deus não tá nisso que tu tá fazendo, não. Porque sabe o que acontece? Muitos se aproximam da gente quando a gente tá bem. Aí a gente erra, aí a pessoa, não, fulano, mas Deus tá contigo. Se preocupa não. Ele tá vendo. Quando na realidade a gente precisa de um puxão de orelha. Ei, tu tá errado. Vigia, senão tu vai perder o que Deus tá te entregando. E a gente acha que é normal. A gente acha que é normal alguém chegar perto da gente hoje e falar, ai, fulano é assim. Não, mas fulano é tão chato. Não é normal. Não é normal. Isso entristece tanto o coração do Senhor. Porque às vezes, na maioria das vezes, aquela pessoa que tá falando de fulano é só um simples chato. Mas aquele fulano, ele é um ungido. Ele é um escolhido. Não, mas fulano só faz besteira. Fulano só se envolve com isso. Fulano só faz isso. Mas Deus quer alcançar aquele fulano que faz besteira. E se nós não vigiarmos, nós estamos permitindo que, através daquilo, o nosso coração se contamine. Porque nós somos seres influenciáveis. O Senhor, Ele nos fala, vigia com quem tu anda. Porque senão a gente se contamina. Veja, se a gente tiver uma cesta de frutas aqui, cheia de maçã, tem uma podre. Deixa ela.
para ver se as outras não vão apodrecer? Não é verdade? E que dirá nós? Porque o coração do homem é enganoso. Porque se nós não vigiarmos, nosso coração ele se inclina para as coisas ruins. A gente estava um tempo atrás, a irmã que estava falando de música. Se a gente for observar, é tão fácil a gente ouvir a música do mundo um instante. Aí se a gente não vigiar, a gente já tá cantando aquela letra, já tá pensando naquela letra. Impregna. Não é não? Imagina com o que os outros estão falando perto de nós. É igual agora, você não sabe agora, o cigarro. Quem fuma ainda é menos prejudicado do que quem tá perto inalando aquela fumaça. Imagina só, um cigarro. Uma pessoa não fumante e a pessoa fumante perto. O pulmão da não fumante, ele é mais prejudicado do que o próprio usuário. Imagina nós. Gente, o Senhor, ele nos dá alerta, exemplos de tudo no nosso dia a dia, em tudo. Em tudo. Mas muitas vezes nós não estamos ligados. Nós não estamos vigiando. Porque a palavra do Senhor fala vigiar e orai. Não adianta orar se a gente não vigiar. Oração, ação. A gente precisa agir. Mas muitas vezes a gente acha, não, eu